Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade na nossa maratona de críticas das produções de A Era do Gelo. Depois de um primeiro bom filme e de duas sequências mais ou menos, em 2012 chegou o quarto filme da franquia. Será que ele é um respiro dentro da franquia ou será que ele é mais uma decepção, assim como talvez o segundo e o terceiro filme poderiam ser? Bom, se você quer saber a minha opinião, primeiramente eu peço para se inscrever nesse canal se for novo por aqui e deixar o like nesse vídeo, tá? Para ajudar esse vídeo a ser divulgado para mais pessoas, isso me ajuda pra caramba. E agora sim, vamos logo pro que interessa, roda a vinheta. Ice Age, Continental Drift, ou A Era do Gelo 4. Filme de 2012, dessa vez dirigido por Steven Martino e Michael Termelier. Novamente, outro filme da Era do Gelo se prova um gigantesco sucesso de público e de bilheteria. Com 95 milhões de dólares de orçamento, o quarto filme da franquia lançado em 2012 se tornou a quinta maior bilheteria daquele ano, arrecadando incríveis 877 milhões de dólares em bilheteria. Muito próximo daquilo que o terceiro filme havia feito, que fez na casa dos 880 milhões. Com esse valor, o filme, como eu já disse, fica em quinto lugar das bilheterias desse ano, atrás de gigantescos filmes e grandes sucessos como O Hobbit, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, Skyfall e Os Vingadores. Ou seja, novamente aquele mesmo evento lá, né? Só foi superado por grandes filmes mesmo. Ficou na frente de outros grandes sucessos do ano e inclusive se tornou a maior bilheteria de uma animação naquele ano, superando o gigantesco sucesso da DreamWorks Madagascar 3, que ficou na casa dos 700 milhões de dólares, e dois grandes sucessos da Disney, Detona Ralph, que ficou na casa dos 500 dólares, e Valente da Pixar, que também teve essa média de arrecadação, e além disso ganhou um Oscar de melhor animação. Ou seja, mais um grande sucesso de público dentro da franquia A Era do Gelo. A Blue Sky meio que já tinha percebido que lançar um filme da Era do Gelo era certeza de arrecadação altíssima. Porém, eu não acredito que A Era do Gelo 4 seja um pequeno tropeço, assim como foi o segundo e o terceiro filme. Inclusive, já falei dos dois aqui no canal. Se vocês quiserem saber a minha opinião, deem uma olhada lá. Não. Na minha opinião, A Era do Gelo 4, ele é um pouquinho inferior a esses dois filmes. Ele é um pouquinho mais descaracterizado, o filme perde um pouquinho do estilo A Era do Gelo, e eu quero conversar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Acaba ficando meio que sem graça e não consegue divertir, não consegue fazer a gente ficar instigado e cativado, principalmente pela trama que está sendo contada, né? Nota-se claramente que a franquia já estava começando a ficar saturada, né? Afinal, as ideias para novos filmes já estavam começando a se esgotar. Tá, eu até gosto da proposta aqui de ameaça, né, da separação dos continentes e etc. E principalmente também gosto da maneira com que isso é feito, da piada que eles fazem envolvendo o esquilinho do capeta lá que cai dentro do centro da Terra, começa a rodar lá o núcleo e por causa disso os continentes começam a se dividir. Eu gosto dessa proposta aí, combina com o estilo A Era do Gelo de criar perigos para os protagonistas enfrentarem. O grande problema tá no foco da história, sabe? Se a gente pega o segundo e o terceiro filme principalmente, ambos dirigidos pelo Carlos Saldanha, brasileiro, você nota que o grande antagonismo, o grande objetivo, o grande obstáculo a ser vencido era a aventura em si. Era uma grande ameaça normalmente natural, né? No caso do segundo filme, era essa água que estava vindo, né? Enchente que estava vindo. E no caso do terceiro filme, era toda essa aventura para buscar o Cid, e tem os dinossauros que geram um certo perigo, a própria floresta tropical lá, meio exótica. Então, normalmente eram perigos mais naturais, sabe? E aí existia um antagonista ali posicionado, que normalmente era um ser não racional, apenas para potencializar o perigo, para criar um pouquinho mais de clima de tensão em determinados momentos do filme, principalmente no clímax. E aqui eu tô falando daqueles dois monstros marinhos do segundo filme e do Rudy, que é o dinossauro branco no terceiro filme. Então, os objetivos eram muito bem definidos. O filme se desenvolvia em volta dessa aventura e o grande antagonismo era essa natureza, vou chamar assim, né? Em A Era do
do Gelo 4, eles têm esse perigo novo vindo da natureza, que é a movimentação das placas tectônicas e os continentes se abrindo e etc. Porém, o filme também tenta posicionar um vilão, uma personificação de vilão, um personagem que é malvado dentro do filme para servir ali de contraponto, para servir ele de antagonista aos protagonistas, né? E eu não gosto muito dessa ideia, porque o filme perde bastante o foco e é isso que mais atrapalha a aventura de Era do Gelo 4 para mim. Ao tentar posicionar esse vilão e tentar fazer o embate dele com o Manny ser uma coisa importante dentro da história, o filme acaba perdendo foco no que para mim era a principal trama do filme, que era aquela trama familiar envolvendo os perrengues de ser um pai ciumento, né? O Manny e a filha dele que era um pouco rebelde demais. Isso era uma trama interessante que podia passar uma boa lição, inclusive como pra molecada, né? Como se socializar ali, né? Esse problema que a molecada, principalmente americana, tem de querer ser popular e andar com os descolados e etc. Era uma coisa que poderia ser até relevante fazer dessa história, fazer desse filme um filme relevante dentro da franquia. Só que, assim como eu falei, o filme se distancia disso pra ficar próximo daquilo que era o bonzinho contra o malvado. E pra mim o filme perde uma gigantesca oportunidade de contar uma história genuinamente emocionante e genuinamente importante, que faça com que a gente se importe com os personagens. Justamente quando o filme desliga dessa trama principal e foca nesse vilão, a gente perde o vínculo emocional com aquilo que tinha sido estabelecido no começo, que era justamente essa relação pai e filha. Então, se por acaso a filha começa a passar por certos perigos, ou o Manny começa a passar por alguns perrengues durante o filme, a gente não se importa tanto, porque a gente perdeu esse vínculo emocional, porque o filme não fez a gente se envolver dentro dessa história. O filme está preocupado, novamente, em estabelecer um vilão ali. E pior ainda fica quando o filme não consegue estabelecer um vilão, porque, sim, vamos lá, o vilão tem carisma, o grupo dos vilões ali, a tripulação do Capitão Entranha, são personagens interessantes, alguns são engraçadinhos e etc, e até gostoso acompanhar eles. O problema é que falta desenvolvimento, falta um grande motivo para aquele vilão principal tá fazendo tudo aquilo que ele faz durante o filme, sabe? Não existe uma motivação forte, então a gente meio que não se importa, sabe? Fica uma coisa meio que não cola, né? O filme até tenta colar e durante o desenvolvimento da história ele acaba tendo as motivações dele para fazer o malzinho dele lá no final. O problema é que todas essas motivações são muito frágeis, sabe? Tudo acontece por um navio, ou tudo acontece porque ele é malvado, ou tudo acontece porque sim, não existe nada palpável, não existe nada sólido. Isso faz com que toda essa trama envolvendo o bonzinho contra o malvado fique frágil e desinteressante. E quando essa trama tá frágil e desinteressante, ela acaba estragando o filme todo, porque, repito, o filme desperdiçou a melhor trama que ele tinha para focar nessa trama e não conseguiu fazer nada de interessante ou nada de pelo menos palpável, nada de pelo menos bem desenvolvido com essa trama que o filme aposta. Conclusão, o filme é completamente qualquer coisa. A história se torna genérica e se torna até meio cansativa e sem graça de acompanhar. E existe um grande problema aqui em A Era do Gelo 4 que acaba potencializando os problemas do filme, que é esse filme aqui não sabe trabalhar muito bem com o humor. Se A Era do Gelo 2 e A Era do Gelo 3 têm os seus problemas, principalmente estruturais, no desenvolvimento da narrativa dos dois filmes, o filme pelo menos compensava tudo isso, ambos os filmes compensavam tudo isso com um ótimo humor, com piadas ótimas, personagens bem utilizados, todos os momentos são muito engraçados, números musicais interessantes com músicas chicletes. Então, se tinham problemas, eram compensados e a experiência acabava ficando divertida. No caso de A Era do Gelo 4, não tô querendo dizer que o filme não é engraçado, o filme é engraçado, mas ele não chega nem perto do que é engraçado o segundo e o terceiro filme. Então você acompanhar essa história sem graça fica mais difícil ainda, sabe? Porque não existem boas piadas. Por exemplo, Crash e o Ed, que são excepcionalmente bem aproveitados no segundo filme e muito bem aproveitados também no terceiro filme, aqui não servem pra nada. Quando eles fazem 2, 3 piadinhas ali, as piadas são completamente sem graças. A equipe do Capitão Entranha tem alguns momentos engraçados, mas não são todos. E em alguns momentos as piadas parecem forçadas ou exageradas, então não tem tanta graça assim.
Talvez a única coisa que salve o filme principalmente seja a avó do Sid, que é bem colocada ali e ela sim serve como um alívio cômico muito eficiente, mas é a única coisa que realmente se salva, com todos os momentos sendo genuinamente engraçados. Nem o Esquilinho do Diabo tem momentos tão engraçados assim. Até a aventurinha que ele enfrenta lá é uma coisa meio sem graça e só tem sim um momento interessante no desfecho do filme, ou seja, é um filme mais sem graça da franquia, é o filme com menos personalidade dentre os filmes de A Era do Gelo, e é isso que estraga, e é isso que eu tava querendo dizer sobre o estilo A Era do Gelo, sabe? A Era do Gelo 4, ele parece descaracterizado por causa disso. O humor que funcionava tão bem nos outros filmes, aqui não funciona. A história que seguia um padrãozinho bem acertadinho, né, dessa ameaça sempre no mesmo estilo de ameaça proposta, aqui eles tentam inventar uma coisa, uma ameaça diferente, que é colocar de novo um vilão para servir de vilão de antagonista ali, que nem tinha no primeiro filme, por exemplo, mas não é nada original, é uma coisa completamente genérica e sem importância para o público. Por isso, de maneira geral, A Era do Gelo 4 acaba se tornando um filme sem graça. É um filme gostoso de assistir, talvez, sabe, não é uma experiência maçante, não é uma experiência irritante, não. Ele só é um filme genérico, ele só é um filme que não tem nada de novo para mostrar. Mas está longe de ser um grande desastre. A Era do Gelo 4 é sem sal e sem açúcar, sabe? Eu não vou dizer que eu não gosto do filme, porque eu estaria sendo injusto com vocês. Eu relativamente gosto de A Era do Gelo 4, mas esse filme aqui é um grande sintoma de que a franquia deveria ter acabado no terceiro filme. Já tinha ido longe demais no terceiro filme. Dar continuidade para essa franquia pode ser uma aposta certeira financeiramente, mas artisticamente falando é um desperdício. Não tem nada de novo para contar e nem ser tão divertido assim o filme consegue ser. Por isso, para A Era do Gelo 4, eu dou uma nota 4. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta de A Era do Gelo 4 ou você não gosta? Concorda comigo? Discorda? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, tá bom? Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes, tá? Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like, que me ajuda pra caramba. E se não gostou, só deixar o dislike, mas não sai daqui sem marcar uma dessas duas opções. Me siga nas minhas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!